ACE na TV Floripa, Canal 4. Apoio CREA, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, e Mútua, Caixa de Assistência dos Profissionais do CREA. Boa noite a todos. Este é o programa da ACE na TV Floripa, Canal 4. Programa que vai ao ar todas as terças-feiras às 21 horas, com reprises às sextas-feiras às 20 horas e aos sábados às 19h30 horas. Você também pode assistir o programa no site www.tvfloripa.org.br. Este é um programa da Associação Catarinense de Engenheiros, entidade precursora da engenharia catarinense, completando neste ano 80 anos de fundação, com os objetivos de congregar, representar e defender o interesse da engenharia catarinense como um todo. Na Associação Catarinense dos Engenheiros, constantemente nós estamos fazendo cursos de aperfeiçoamento técnico, discussões de envolvimento de questões com a engenharia na sociedade e diversos treinamentos. Entre no nosso site www.ace-sc.com.br e torne-se um sócio da ACE e venha participar conosco dessas discussões. Temos o prazer de ter aqui conosco hoje o Marco Antônio de Souza, administrador de empresas, especialista em gestão de negócios, planejamento estratégico, marketing e administração financeira, palestrante, consultor empresarial e empresário. Ele tem uma participação ativa muito grande em entidades de classe, em empresas, e gostaria então, Marcos, que você ficasse à vontade aí para suas considerações iniciais, descrevesse aí um pouco sobre o seu currículo, sobre a sua formação e sobre o desenvolvimento das suas atividades. Fique à vontade. Muito bem, Celso. Eu quero inicialmente cumprimentá-lo, agradecer pelo convite, é uma satisfação estar aqui. A CE, que tem sido parceira do Condes e parceira, por consequência, de todas as entidades empresariais, entidades de classe aqui da região da Grande Florianópolis. Como você bem disse, a minha atividade, eu sou administrador de empresas, apesar da minha formação de base ser toda na área técnica, né, eletrônica, eletrotécnica, por função, a minha atividade profissional foi iniciada numa empresa de segurança eletrônica, então acabei migrando para essa área de técnica, né? Virei sócio da empresa em meados de 2001 e no final de 2004 eu adquiri o restante da empresa, já era administrador, virei empresário, hoje atuo com alguns segmentos de mercado, entre eles a segurança eletrônica, o comércio atacadista, e tenho também uma fábrica de equipamentos de automação. A minha rápida história no associativismo inicia-se lá na EFCDL de São José, no Conselho Fiscal. Hoje, depois de 6, 7 anos de atuação como presidente, agora completando o ano de mandato, e outras entidades que a gente, por convicção, acaba abraçando, que é o caso do sindicato, do segmento da minha atividade profissional, de uma das minhas empresas, que é o CIES Santa Catarina, envolvimento aí com a FACIS, que agora com o Conde durante o ano de 2014. Então, esse é um breve histórico, né? Um breve currículo do que a gente faz aí na atividade profissional e também envolvido com as entidades que, felizmente, são a nossa segurança hoje, né, para poder intervir nas questões políticas institucionais que envolvem aí as demandas da sociedade, né? A nossa classe política, o nosso poder público, infelizmente não faz o seu dever, não executa a sua função como deveria, e nós acabamos tendo que intervir para poder agir em nome da sociedade. Trabalho que tem sido muito bem feito por diversas entidades aqui na região, inclusive pela ACE. Então, quero reiterar aqui a minha satisfação em estar aqui com você hoje. Para nós também é uma satisfação muito grande termos aqui o coordenador do
Conselho Metropolitano para o Desenvolvimento da Grande Florianópolis, que é um fórum de entidades representativas que se envolve com todos os problemas que afligem a sociedade da Grande Florianópolis. E o Marcos, já sendo presidente da ENFLO de São José, foi convidado a ser o coordenador desse Conselho Metropolitano, que já tem uma respeitabilidade muito grande, adquiriu uma respeitabilidade muito grande na sociedade catarinense, na região da Grande Florianópolis. Como é que foi isso, Marcos? Como é que foi acontecendo esse envolvimento para essa respeitabilidade? O que o Condes hoje vem sendo convidado a participar? Bom, o Condes, ele veio ganhando força ao longo dos anos, exatamente por possibilitar a união de diversas entidades aqui da Grande Florianópolis, não só convergindo na troca de ideias, de projetos, mas também possibilitando com que as informações fluam de uma forma muito rápida, né? Já que nós congregamos ali as maiores lideranças da região da Grande Florianópolis. Para citar um exemplo muito importante, é o projeto que tramita hoje na Câmara, na Assembleia Legislativa, que é o da região metropolitana, né, que vai estabelecer a região metropolitana. E o Condes é um exemplo de gestão metropolitana. Ele não fere a autonomia de nenhuma das entidades que participa desse conselho, muito pelo contrário, ele congrega forças. Então lá todos têm ampla liberdade de manifestação, de participação, de crítica, de sugestões, e tudo isso converge para uma força única e principalmente na conquista desse respeito que o Condes adquiriu ao longo dos anos. Ou seja, ele é o reflexo da vontade de todas essas entidades juntas. Então, cada entidade atua ou no seu segmento, ou no seu município, ou no interesse da sua classe, mas quando nós falamos de macro questões, o Condes acaba sendo o fórum ideal para isso. Macro questões como mobilidade urbana, segurança pública, educação. Hoje nós estamos focados muito forte em 4 principais grupos, que é o mobilidade urbana, saneamento e resíduos, governança metropolitana, e agora um novo grupo que está em formação e deve atuar muito forte, que é a segurança pública. Então, acho que esse grupo eclético, essa facilidade de gestão, a doação dessas entidades e das pessoas que estão lá liderando o processo tem feito, sem sombra de dúvida, o sucesso do Conselho Metropolitano e com certeza fará um futuro muito melhor para toda a região. Como que esse conselho se reúne? É mensal? São formados grupos de trabalhos? Como é que é a sistemática de funcionamento do Condes? Isso, hoje nós nos reunimos uma vez por mês, num horário que facilita a participação desses líderes, que é exatamente no horário do almoço. Então é uma reunião ao almoço, tem sempre tido uma participação maciça, essas reuniões têm a sua formalidade, tudo isso é registrado em ata, temos procedimentos para que a reunião consiga transcorrer num tempo determinado e tenha resolutividade, porque quando você reúne no mesmo ambiente os principais líderes, você precisa ter uma articulação muito boa para que a gente tenha efetiva resolutividade. E isso tem acontecido no Condes, não só pelo processo de gestão, mas pela vontade desses líderes de se unirem, de unir forças para negociar e para ser parceiro principalmente do poder público. Então, o nosso formato hoje de operação também é dividido, como eu disse há pouco, em grupos de trabalho. Hoje 4 grupos principais. Nós temos um que é o grupo institucional, mas ele é um grupo que trabalha mais as questões internas do próprio Conselho, o regimento, o regramento, o relacionamento entre as entidades e do Conselho com as próprias entidades. Então tem sido um modelo. Hoje nós temos praticamente 30 e poucas entidades participando, né? Eu diria para você que entre os
participantes, os associados efetivamente ao CONDES e aquelas entidades que estão flutuando ali, experimentando as reuniões e que devem aderir em breve, nós temos geralmente a participação entre 40 e 42 entidades, mas hoje efetivas 35. 35 efetivas. E deve crescer aí rapidamente. Como se faz para participar? Quem é líder de uma entidade que gostaria de estar participando, como é que ele poderia fazer para colocar sua entidade junto do Conselho Metropolitano do Desenvolvimento da Grande Florianópolis? Bom, ele tem dois caminhos. Um deles é fazer contato com uma entidade que já participa, que ela fará a apresentação dessa entidade interessada no CONDES, ou nos procurar nas nossas reuniões, que elas acontecem todas as primeiras sextas-feiras do mês, inclusive na própria sede da ACE, e se apresentar. A reunião, ela é uma reunião aberta, o que nós tratamos lá são assuntos públicos. Se você é líder de uma entidade empresarial, de uma entidade de classe, de uma entidade representativa da região da Grande Florianópolis, fica o convite, participe conosco, faça um contato, certamente você será muito bem recebido. Essa é uma das informações muito importantes que o Marcos traz para nós, porque o objetivo do Conselho Metropolitano é reunir entidades, é reunir a sociedade, os líderes, os comandantes dessas entidades, para tratar exatamente das questões que afligem a sociedade como um todo. Nós vamos para um breve intervalo e voltaremos então no segundo tempo do programa da ACE na TV Floripa para tratar um pouco sobre esses 4 comitês que o Marcos falou aqui, sobre o de mobilidade, sobre o de saneamento, sobre o de região metropolitana e agora o novo comitê, o de segurança. ACE na TV Floripa, canal 4. Apoio CREA, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, e Mutuar, Caixa de Assistência dos Profissionais do CREA. Em todos os lugares onde houver uma atividade que exija conhecimento e responsabilidade, tem o trabalho de um profissional do CREA. É ele que garante a segurança e a confiabilidade de projetos, obras e serviços essenciais para toda a nossa sociedade. Onde tem a marca do CREA, tem a marca da responsabilidade. CREA Santa Catarina, 55 anos. ACE na TV Floripa, canal 4. Apoio CREA, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, e Mutuar, Caixa de Assistência dos Profissionais do CREA. Estamos de volta com o programa ACE na TV Floripa. Hoje o nosso entrevistado é o Marco, presidente do CONDES, do Conselho Metropolitano de Desenvolvimento da Grande Florianópolis. Tá? E como nós falávamos antes, o comitê funciona com 4 grupos de trabalho no momento. O grupo de trabalho de mobilidade urbana, que teve uma participação mais ativa, mais envolvente, em função da obra da alça de contorno. Como é que está essa questão? Como que você verifica essa questão da alça do contorno e das outras atividades que o grupo de mobilidade urbana tem desenvolvido à frente lá do CONDES? Bom, nosso trabalho no grupo de mobilidade urbana tem sido focado desde 2009 muito fortemente na questão da alça de contorno da Grande Florianópolis, que inclusive deveria estar pronta em fevereiro de 2012, segundo o contrato de concessão da rodovia trecho norte. Então esse trabalho teve um apelo muito grande para o início das obras, né? Que agora completam aí mais ou menos uns 35 dias que as obras efetivamente iniciaram. Mas a mobilidade urbana não está focado só na alça de contorno. A alça de contorno é um dos instrumentos que vai facilitar toda a questão de mobilidade da Grande Florianópolis e principalmente propiciar aí um futuro desenvolvimento econômico mais adequado para a região da Grande Florianópolis. Mas nós temos inúmeros outros desafios
no quesito mobilidade urbana para a Grande Florianópolis. E o Condes terá então aí um desafio ainda maior para os próximos anos. E esse trabalho tem sido no intuito de interagir com a sociedade, com o poder público, para que a gente consiga agilizar os processos, né? Infelizmente, no Brasil, todo o processo público ele é muito lento, tem um custo muito alto, e quem paga esse preço é a sociedade. A alça de contorno é um belo exemplo. Depois de tantos mansos e desmansos, nós temos uma obra cujo seu início está atrasado em mais de 5, 6 anos, e a sua entrega está comprometida em função da ampliação do trajeto e da inserção de túneis e passagem em desnível, tudo isso reflexo de problemas na gestão pública, né? Seja ela federal ou municipal, falando aqui especificamente do problema que envolve a região de Palhoça. Então, se nós não tivermos entidades com força que possam interagir com a sociedade, que possam reunir outras entidades e efetivamente lutar para que as coisas aconteçam, elas não acontecem. Então, no grupo de mobilidade a gente tem essa veia muito forte, né? Esse pessoal muito envolvido e profissionais gabaritados, pessoas realmente com interesse de fazer pelo coletivo, isso é que é importante. Se o Condes não tivesse tomado à frente a questão da alça, do contorno da Grande Florianópolis, eu acredito que essa obra ainda não teria saído do papel. Concordo com você. Então, o Condes fez uma participação, reuniu as entidades, foi para a rua, com placa, com faixa, mostrando para a população que a obra estava atrasada. Motivou inclusive os prefeitos, motivou inclusive os nossos deputados, motivou até os nossos representantes políticos que estavam parados, né? E em todas as reuniões do Condes aí dos últimos 24 meses se discutiu a questão da mobilidade urbana. Certo. E em todas essas reuniões, inúmeras vezes estiveram presentes deputados, inúmeras vezes esteve presente os prefeitos da região da Grande Florianópolis. Assíduo participante tem sido o prefeito de Biguaçu, Castelo, mas o prefeito César Souza teve em algumas oportunidades conosco. Então, o Grupo de Mobilidade Urbana e o Conselho Metropolitano do Desenvolvimento da Grande Florianópolis foi baluarte nessa questão dramática que nós vivemos aí. E teve também um grande apoio, uma grande participação na mídia também, né? Você mesmo foi convidado inúmeras vezes para falar desse assunto. A imprensa tem colaborado muito, né? Eu acho que esse é um papel também fundamental da imprensa, informar. Não tomar partido, mas informar. Isso a gente tem conseguido o apoio da mídia em geral, TV, mídia escrita, hoje muito forte na internet, né? Para quem quer conhecer também um pouco mais do Condes, no Google coloca Condes com M, e já vai ter acesso ali ao canal no YouTube, ao Facebook, ao próprio site do Condes, onde está todas as nossas informações. Com essa facilidade, esse apoio da mídia tem sido muito importante. E dentro disso daí, agora também a gente tem que começar a debater uma outra questão lá no Conselho, né? É mais uma interrupção aí na mobilidade urbana, né? A Ponte Hercílio Luz, a obra agora, como você vê essa situação? Ponte Hercílio Luz, ela pode... A história da reforma, da restauração da Ponte Hercílio Luz pode ser comparada a uma novela mexicana, né? É algo que começa e não tem fim. E você não entende muito bem como é que acontece o contexto. É lamentável a gente acompanhar isso que está sendo noticiado nos últimos dias, aí, nas últimas semanas na imprensa, essa rescisão de contrato, essa reestruturação do processo de restauração da ponte. Nos desanima porque era um compromisso desse governo entregar essa ponte até o final de 2014 e certamente isso não vai acontecer, mas o Condes também estará acompanhando isso muito de perto e mesmo diante desse cenário pouco promissor para 2014, nós vamos continuar cobrando para que, quem sabe, em 2015 nós tenhamos a nossa ponte de volta, não só como cartão postal de Santa Catarina, não só de Florianópolis, mas de Santa Catarina,
mas também compondo essa importante estrutura de mobilidade urbana que a gente tanto precisa, né? Nessa questão da ponte, cabe ressaltar também que nós precisamos de uma solução urgente, porque existe o risco de colapso da própria ponte. Então, precisa ter uma definição de quem vai executar e como fazer para terminar essa obra. A Associação Catarinense de Engenheiros promoveu, no dia 13 de maio de 2014, agora, um seminário que era cobrando o resultado de como fazer para terminar a obra de restauração da ponte. E ficamos sem as respostas. O governo do Estado, que é o gestor, tem que nos trazer essas respostas rápidas e urgentes, pois a sociedade está muito preocupada com essa questão. Outro grupo de trabalho que vem desenvolvendo suas atividades é o grupo de saneamento e resíduos, né? Quais são os grandes trabalhos nessa área e as grandes contribuições que o CONDES pode dar? Esse grupo tem uma característica também muito interessante, são os profissionais que estão envolvidos ali de forma voluntária. Acho que é bom ressaltar isso também, Celso, que essas entidades todas que participam são todos voluntários. Não só no CONDES, mas na grande maioria das entidades que participam que compõem o próprio CONDES, né? E são grandes profissionais, pessoas de notório conhecimento, que estão ali doando o seu tempo em função, em prol da sociedade. E no grupo de saneamento, da mesma forma. Hoje, o nosso grande trabalho está em torno do plano de saneamento dos municípios, que envolve a Grande Florianópolis. É um assunto polêmico, já que a gente evolui muito pouco na questão de saneamento. Florianópolis, por exemplo, não chega hoje a 55% de saneamento em toda a Grande Florianópolis, uma cidade que é tida como um exemplo de turismo, né? E divulga isso amplamente. Não poderia estar nessa situação. São José não é diferente, Palhoça e Biguaçu ainda com um nível muito menor de saneamento. Então essa também é uma bandeira que nós vamos carregar efusivamente nos próximos períodos. Fiscalizar e acompanhar a implantação dos planos municipais de saneamento. E que eles sejam não só planos adequados, mas principalmente que sejam aplicados, né? Já se diz há muito tempo que não se investe em saneamento porque são obras que não aparecem. Mas agora a população, a sociedade está cada vez mais informada, está cobrando cada vez mais, e saneamento e resíduos, não tenho dúvida, serão assuntos cada vez mais recorrentes e cada vez mais cobrados pela sociedade. Agora a campanha que se aproxima, os candidatos podem se preparar, porque os eleitores estarão de olho em temas importantes como esse, apesar das obras não aparecerem como todo político gosta, mas a sociedade, não tenha dúvida, vai cobrar. E os problemas dos resíduos também, né? Que os resíduos trazem do continente, vem para a ilha e depois volta para outro município. Então... Tem muitos assuntos, muitos temas que envolvem a sociedade e que as pessoas não querem perto de si ou não querem discutir. Resíduos é um deles, penitenciária é outro, mas resíduos, todo mundo gera resíduos, isso tem que ser administrado, não só considerando o volume de habitantes que nós temos hoje na Grande Florianópolis, que está beirando aí 1 milhão de habitantes, mas principalmente a questão do meio ambiente. Nós não temos saneamento e não tratamos os nossos resíduos de forma adequada, o que nós vamos deixar para os nossos filhos e para os nossos netos. Então, esses temas, Celso, são recorrentes e, como eu disse e reitero, a sociedade está cada vez mais consciente, cada vez mais informada e não tenha dúvida que vai cobrar. E nós, como representantes de todas essas entidades e de uma grande parte dessa sociedade, representantes diretos, vamos estar acompanhando isso muito de perto. Esse grupo também está tendo uma ação bastante considerada, tem representatividade nos órgãos e nas prefeituras e está sempre atento ao desenvolvimento dos planos municipais de saneamento básico, como bem colocou o nosso coordenador. Governança metropolitana, um assunto que aflige e que o governo promete, mas não coloca em execução. Ontem nós fizemos um trabalho na tarde, durante a tarde, com os nossos deputados, visitamos diversos gabinetes, discutimos com diversos deputados e tivemos
respostas muito positivas de apoio ao projeto. Ele foi retirado de pauta ontem em função de um pedido de vista de 2 deputados do PT, mas que prometeram devolver o projeto ainda essa semana, e se tudo correr bem, ele vai a plenário agora, na próxima terça-feira ou quarta, antes ainda do recesso do meio do ano. E Celso, o Governança Metropolitana reúne todos esses temas. Será o fórum onde projetos e desafios serão discutidos para as próximas décadas, reunindo todos esses municípios da região conurbada, principalmente esses 4 líderes aqui em população, que é Florianópolis, São José, Palhoça e Biguaçu, porque nós temos, não vou nem chamar de problemas, nós temos desafios para o futuro que são inexoravelmente conjuntos. E aí passa por mobilidade urbana, passa por saneamento e resíduos, passa por segurança pública e macro questões. Agora nós vamos passar, após a aprovação do projeto, com mais 2 desafios prementes. O primeiro é regulamentar os detalhes da autarquia, do Fundo Metropolitano, e o terceiro é a implementação, ou seja, nós conseguimos sensibilizar o poder público, e aí falando efetivamente de prefeitos e câmaras municipais, para que trabalhem em conjunto. Eles não vão abdicar de poder, muito pelo contrário, eles vão continuar administrando seus municípios da forma que eles têm projetos, da forma que o seu partido, o seu governo achar melhor. O que eles vão compartilhar são as questões da região metropolitana, e com capacidade de trazer investimentos de monta muito maior para projetos muito grandiosos, pensando futuro a médio e longo prazo. Daremos um passo importante aprovando esse projeto. Nós não podemos pensar só em Florianópolis, nós temos que pensar na região metropolitana. E para muitos projetos só se viabilizará com questões que se resolvam através de um consórcio entre estes municípios. Então tem que ser apresentado um projeto único quando nós falarmos em mobilidade urbana da Grande Florianópolis. Nós não podemos pensar numa licitação de transporte público para São José, se ele sair de São José para vir para Florianópolis, o transporte público. A mesma coisa em Biguaçu, a mesma coisa em Palhoça, Santo Amaro, ou o governador Celso Ramos, e também em Florianópolis, porque daqui também partem para essas cidades os nossos trabalhadores, as nossas pessoas que moram nas outras cidades e trabalham em Florianópolis, ou trabalham em Florianópolis e moram nessas cidades. Então é uma questão que tem que ser tratada como região metropolitana, para poder fazer projetos que nos permitam buscar recursos no Banco Interamericano, no BNDES e etc. Então é uma questão primordial. É importante dizer, Celso, que eu amo esse país, e eu tenho certeza que você também, mas é inevitável que a gente faça uma comparação com outros países. E quando você fala de mobilidade urbana, basta ver outros exemplos, Estados Unidos, na Europa, Alemanha, e você vai ver o quanto nós estamos atrasados no quesito mobilidade urbana. Eu acho que isso é muito bem colocado por você, mas tem uma situação que preocupa muito mais você também, e que você demonstrou isso nas nossas reuniões no Conselho Metropolitano, e que aflige a população como um todo, que é a questão da segurança. Sim. Santa Catarina ainda eu considero um estado privilegiado da federação em todos os quesitos. Nós moramos num estado referência brasileiro e de padrão quase europeu. Então, mas nós temos um problema muito grave aqui, que é a segurança. Ninguém vive mais em nenhuma casa sem uma grade, sem muita grade, ou cachorro, ou qualquer coisa que ajude na segurança, e mesmo assim está preocupado até em chegar na sua casa. Como você vê a questão da segurança, você que é um empresário do ramo, conhece profundamente a questão e vive ela diariamente. E como que o CONTES pode ajudar nessa questão? Bom, esse é um assunto complexo, a gente poderia falar aqui por horas sobre ele. Eu vou tentar resumir da seguinte forma: a segurança pública, ela deve ser vista hoje a curto, médio e longo prazo. A curto prazo nós não temos saída, são ações ostensivas, nós precisamos de um contingente maior de inteligência policial,
de mais equipamentos, ou seja, não só aumentar a segurança, a sensação de segurança à sociedade, mas oferecer segurança efetivamente. E temos visto que o novo comando geral da PM tem trabalhado nesse sentido. Eu quero deixar aqui também o nosso elogio à PM, aproveitando o comentário sobre o comando, que tem feito verdadeiros milagres aí, com pouco contingente que tem, com pouco equipamento que tem. Mas segurança pública deve ser vista primordialmente a médio e longo prazo. E aí você passa por questões básicas e de direitos constitucionais: educação, saúde, moradia, emprego e renda. Se você não estruturar a sociedade, o resultado vai ser o aumento da criminalidade. Então você não pode só combater a segurança pública com polícia na rua e construção de presídios. Então você não vai dar conta de construir presídio nem dar conta de botar policial na rua. Você precisa fazer isso hoje porque nós estamos atrasados. O nosso contingente hoje de PM em Santa Catarina é um pouco menor do que era 10 anos atrás. Ou seja, nós não evoluímos, nós não acompanhamos o crescimento das cidades. Mas, volto a dizer, a médio e longo prazo, a segurança pública passa por muitas outras questões. Nós precisamos educar melhor as nossas crianças, nós precisamos dar melhores oportunidades, nós precisamos dar melhores condições de desenvolvimento econômico, desenvolvimento humano. Com isso, nós vamos ter gradativamente uma melhoria da segurança pública. Mas a curto prazo, parabéns ao comando da PM, que tem feito um trabalho ostensivo cada vez melhor, cada vez mais organizado. Inclusive hoje estaremos com o comandante do 7º Batalhão para discutir algumas coisas que envolvem especificamente São José. Mas de um modo geral, segurança pública envolve isso. E o Conde estará diretamente ligado para trabalhar, num primeiro momento, a integração de Polícia Militar, Polícia Civil e Guarda Municipal. Nós queremos conhecer isso um pouco melhor, quantificar isso um pouco melhor e saber o que nós podemos trabalhar para ajudar na sincronização desses órgãos de segurança. O que nós pudermos fazer para colaborar, para interagir, no sentido também de informar cada vez mais a sociedade, que a sociedade precisa conhecer isso melhor, nós estaremos à disposição e esse será o desafio do CONDES até o final de 2014. Agradecemos a presença do Marcos Antônio de Souza, coordenador-geral do Conselho Metropolitano de Desenvolvimento da Grande Florianópolis, e fique à vontade para suas considerações finais. Quero só te agradecer pelo convite. Eu tenho tido a grata satisfação nessa caminhada associativista de conhecer pessoas notáveis, pessoas que somam na vida da gente, e você é uma delas. Então, quero te agradecer pelo convite, por estar aqui hoje, agradecer a CE pela parceria com o CONDES e por nos colocar à disposição. Sempre que preciso estaremos aqui dando os esclarecimentos necessários e desejar a você sucesso, não só aqui no seu programa, mas principalmente à frente da CE. Esse é o Marcos Antônio de Souza, você viu a cordialidade dele e tem feito esse grande trabalho lá no CONDES, tem discutido essas questões permanentemente e para nós da Grande Florianópolis muito importante o trabalho que o CONDES desenvolve. São resultados que a gente tem conseguido para a sociedade como um todo. Nosso muito obrigado e voltaremos na próxima terça-feira com o programa ACE na TV Floripa, um programa com apoio do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia e da Mútua, Caixa de Assistência dos Profissionais do Sistema. ACE na TV Floripa, Canal 4. Apoio CREA, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, e Mútua, Caixa de Assistência dos Profissionais do CREA.